Olá, professor! Olá, professora! Tudo bem? Eu sou o Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e trabalho com formação de professores. É um prazer conhecer você e você está assistindo o nosso vídeo. Preparei esse canal para poder discutir com você, professor, sobre estratégias do trabalho lá dentro da sala de aula. E vou dividir os conteúdos em blocos. Nesse primeiro bloco, eu vou estar apresentando o conteúdo de interpretação de texto, que é fundamental para o trabalho dentro da sala de aula e o trabalho que envolve todas as disciplinas. E para trabalhar a interpretação de texto, eu vou dividir em aulas. E nesta primeira aula de hoje, nós vamos trabalhar a leitura e a interpretação de texto, que são dois processos, que estão extremamente interligados. Vamos começar? Toda vez que eu trabalho uma formação, os professores sempre me perguntam, uma dúvida muito grande, qual processo que acontece primeiro? A leitura ou a escrita? O que é mais importante nesse momento? O que eu tenho que me envolver mais? A criança vai aprender primeiro a ler ou ela vai aprender a escrever? Vou deixar 5 segundos para você pensar, professor. O processo que acontece primeiro é, segundo Cagliari, no processo de alfabetização, a leitura ela precede a escrita. Então, primeiro acontece a leitura. E a leitura ela é extremamente importante. E ele diz ainda, na verdade, a escrita nem precisa ser ensinada se a pessoa souber ler. Para escrever, uma pessoa precisa apenas reproduzir graficamente o conhecimento que tem de leitura. Por outro lado, se uma pessoa não souber ler, o ato de escrever será uma simples cópia, sem significado. Então, é extremamente importante o trabalho de leitura em sala de aula. E ele é um pressuposto para a gente desencadear o processo de interpretação textual. E vamos entender um pouquinho mais para a gente aprofundar esse tema de hoje. Como acontece a leitura? Agora a gente vai parar e vai ter uma visão lá do nosso cérebro. A gente sabe que o nosso cérebro ele é composto de neurônios e os neurônios têm as suas sinapses, né? Que elas que passam mensagem de um neurônio para o outro. E quando a gente observa o processo de leitura, ele acontece da seguinte forma. Eu até deixei aí no meu desenho algumas marcas bem significativas, né? Eu tenho aí, uma marquinha verde que fica bem aqui, né? É onde acontece a articulação dos fonemas. É nessa região que fica aqui que a criança vai articular, tomate. Nessa região aqui mais atrás da cabeça, a região aqui que tem essa marquinha vermelha, né? É onde acontece a análise da palavra. Eu vou parar e pensar assim, tomate. É aquela frutinha vermelhinha que a mamãe pica e coloca na salada, que é uma delícia. Né? Eu acabo trazendo um significado para aquilo que eu estou vendo, né? E por último, nessa regiãozinha aqui azul, que fica aqui no fundinho, né? Aqui nessa parte de baixo, nós vamos ter uma leitura automática, né? É onde eu faço tomate. Então vocês perceberam que esse processo de leitura ele envolve 3 partes bem distantes do nosso cérebro. E os neurônios, as sinapses, né, elas têm que fazer esse caminho de levar a mensagem e passar por esse processo, para que a gente consiga ter uma leitura fluente. Então, eu quero ressaltar 2 coisas bem importantes. Nesse processo de levar a mensagem,
acontece duas rotas, né? Duas vias. Quais são essas duas vias? A via fonológica e a via lexical. Mas, Eduardo, o que é uma via fonológica? A via fonológica é a via dos sons, né? É aquela via onde a criança silaba para ler, né? Então a criança vai pensar assim: tomate. Vamos tentar ilustrar o que está acontecendo. Essa via é como se essa criança estivesse andando. Imagina a gente, né, nós adultos, se nós estivermos andando numa estrada de terra com o nosso carro. Né? A estrada de terra tem buraco, talvez até choveu. A gente vai poder andar rápido com o nosso carro? Não, a gente vai andar bem lento, né? 40 por hora. E aí a gente vai andando bem devagarzinho. É a mesma coisa a criança. A criança não tem uma certa dificuldade ali com os fonemas, né? Com os sons, com as sílabas. Então ela faz uma leitura bem silabada. Ela vai aos poucos, ela vai ali, ó, batendo ali, tomate. Agora você imagina que essa via, onde era uma estrada de terra, de repente se asfaltou. Quando asfalta, a gente vai continuar andando a 40 por hora? Não. Nós vamos andar bem mais rápido. A via está boa, está asfaltada, o asfalto está bonitinho, então a gente vai correr nela, vai tentar chegar mais rápido. É o que acontece na via lexical. A criança já traçou aquele caminho, ela já conhece aquele caminho. Aquele caminho ali está formado. Então é o momento de uma leitura mais fluente, a leitura lexical. Vamos tentar continuar ilustrando melhor para você entender essa rota de leitura. Todo mundo passa por esses dois tipos de rotas, né? Esses dois tipos de caminho. Né? Na rota fonológica vai acontecer o quê? Primeiro a decodificação, depois letra e som, o reconhecimento auditivo e depois a pronúncia. E aquela pronúncia silabada. Né? Isso partindo sempre da palavra escrita que ela vai visualizar. Já na via lexical, ela viu a palavra escrita, né? Ela tem um reconhecimento visual. Automaticamente ela já pensa no seu significado e tem a sua leitura automática. Então, na rota fonológica, um exemplo disso é muitas vezes quando a gente trabalha até com os trava-línguas. O trava-língua é o quê? É uma brincadeira com os sons, não é? A brincadeira do trava-língua, o objetivo principal é a gente tentar ler rápido. Então, a gente sempre desafia as crianças a ler. Vocês perceberam que quando a gente trabalha um trava-língua lá na sala de aula, as crianças, mesmo as que têm influência, às vezes elas vão tentando guardar, então elas começam a ficar lentas, então ela começa a fazer assim, ó, o caju do juca, e a jaca do cajá, a jaca da juju, e o caju da cacá. Ela vai tentando fazer isso, ela vai tentando guardar e ela vai tentando aumentar o ritmo. Então, quando a gente tem o desafio de ter um trava-língua, a gente diminui a nossa leitura até a gente gravar. Na rota lexical, o exemplo é esse. Olha só, a gente tem aí um pequeno texto, só que no lugar de algumas letras são números. E olha que interessante, vamos tentar ler. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nessa linha sua mente vai decifrando quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Vocês viram que a gente consegue ler rapidinho? Por que a gente consegue ler? Se no lugar de algumas letras tinham números? Porque automaticamente o nosso cérebro reconhece,
né, aqueles símbolos numéricos como letras parecidas e ele faz o caminho bem rapidinho para a gente. Olha que interessante, nós já somos leitores fluentes, isso fica bem fácil acontecer. Mas para a gente, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, que nem é só se eu for ler um livro de física, eu não sou formado em física. Na hora que eu for ler um livro de física, no primeiro parágrafo, às vezes eu vou precisar voltar nele. Por quê? Eu vou tentar fazer uma rota de significado. Então, essa rota lexical e fonológica não é só de verbalizar um som, e também de procurar um significado. Porque quando a gente lê, a gente também busca um significado das coisas. Então, às vezes, quando eu vou ler um livro de física, eu vou precisar ficar voltando naquele parágrafo, até eu conseguir compreender, até eu fazer conexões com aquilo, até eu entender melhor. Então, esse é o processo. Mas, Eduardo, o que você está querendo dizer para mim? Eu estou querendo dizer para você, professor, que a única coisa que a gente pode fazer lá na sala de aula para sanar as dificuldades da criança que está numa rota fonológica, é trabalhar a leitura. Quanto mais eu trabalho a leitura, mais eu vou desenvolver essa fluência leitura do meu aluno. Por quê? Logo no começo da nossa aula, a gente falou o quê? Primeiro, a gente aprende a ler, né? Ler é muito importante. Eu preciso dar muito mais atividade de leitura. E o que acontece na sala de aula? Muitas vezes o professor fica passando muitas e muitas atividades para copiar. E talvez isso não chegue no resultado esperado que ele quer. Agora, se eu trabalho muito mais a leitura, eu vou estar conseguindo resgatar mais habilidades do meu aluno. Porque quando ele lê, ele começa a ter uma melhor compreensão, ele começa a ter uma melhor fluência, ele vai escrever melhor. Então, ler é fundamental dentro do processo de sala de aula. Agora, já que a gente falou sobre leitura, como fazer uma interpretação de texto, hein, Eduardo? Como que eu faço uma interpretação de texto? De que forma que eu começo? Essa perguntinha eu quero responder no meu segundo vídeo, tá bom? Eu quero que você assista, te desafio a assistir esse vídeo, tá? Mas antes eu quero dizer mais uma coisinha para você. Nesse processo de trabalho na sala de aula, eu desenvolvi o método PIFA. Mas o que é o método PIFA? O método PIFA ele é formado de duas sílabas. PI, que são processos de intervenção. FA, facilitadores de aprendizagem. Quando você, professor, trabalha lá na sala de aula, você precisa pensar no seu planejamento. Quais são os processos de intervenção? Quais vão ser as maneiras que você vai utilizar para intervir e ajudar o seu aluno a refletir melhor, a fazer reflexões, a fazer conexões, a facilitar a aprendizagem dele? Então, quando eu começar na próxima aula, a gente vai pensar nos processos de intervenção que você pode fazer para facilitar a leitura e a interpretação textual. E o FA, ele traz o conceito, o facilitador de aprendizagem. Porque não adianta você só passar o conteúdo. Você precisa facilitar, esmiuçar, pensar em estratégias para aprofundar aquele conteúdo e para deixar ele muito mais claro. Porque a compreensão da criança é diferente da minha compreensão. E eu preciso ter essa visão. Eu preciso pensar quais são os processos que eu vou utilizar para intervir, o momento certo, a hora certa e a intensidade de processos de intervenção que eu vou ter durante aquela aula e os facilitadores de aprendizagem, tá bom? Tá um pouquinho difícil? Tá não. Nas próximas aulas eu te desafio a participar e conhecer melhor o PIFA, tá bom? E conhecer como que eu trabalho a interpretação textual. Eu vou chegar na sala de aula,
entregar um texto para o aluno e falar assim, leia e responda as questões. É isso que é uma interpretação textual? Será que é isso? Te garanto que não é. E existem muitas estratégias para se trabalhar. Enfim, encerro por aqui meu primeiro vídeo e aguardo você na próxima aula. Tchau, professor. Tchau, professora.